Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 7. O nosso tema é Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Então, nessa lição, nós vamos ver por que Jesus ele é um sumo sacerdote de uma ordem superior. Até mesmo vai estar relatando aqui acerca de Melquisedeque. O nosso texto que está em Hebreus, capítulo 7, versículo 26, diz assim: Por quê? Porque nos convidou tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separando dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E a nossa verdade prática. Como sumo sacerdote de outra ordem, a de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Então, meus irmãos, nós vamos ver Jesus, ele é maior do que Melquisedeque. Já adiantando, Melquisedeque, meus irmãos, não é Jesus no Antigo Testamento. Eu só disse que ele não tinha genealogia, nem recebeu de seus pais. Então nós vemos que por isso que até faz essa figura. Porém, Melquisedeque não é o próprio Jesus no Antigo Testamento. Ele foi rei de Salem, sim. Naquela época nós vemos que não tinha a ordem ainda do sacerdócio, porém já naquele momento ali, na época de Abraão, não tinha ordem na questão de Moisés com os sacrifícios, mas eles já faziam sacrifícios naquela época, assim como nós vemos Abraão. Na época de Abraão ali, quando Melquisedeque foi até Abraão, que Abraão, depois de ter ganhado a batalha, nós vemos que Abraão ele dá o 10% do dízimo. Salém também era a Jerusalém. Depois de Salém, a cidade virou a cidade de Jebus, depois virou Jerusalém, conquistada por Davi. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, que está em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 19, diz assim: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da montanha da matança dos reis e o abençoou. Nesse capítulo de Hebreus aqui, essa passagem está relatada em Gênesis 14, quando Melquisedeque ele aparece ali naquele momento com Abraão. Mas aqui nós vemos que nesse momento aqui, o escritor aos Hebreus está escrevendo para os próprios, naquele momento, os hebreus mesmo, como nós já falamos acerca disso. Nós vemos que para quê? Para mostrar o nível de sacerdócio que Jesus tinha, para mostrar o nível, não existe comparação, claro, de Jesus e outros personagens bíblicos, mas o escritor aos Hebreus estava querendo demonstrar naquele momento para o povo ali, para os hebreus ali que estavam meio desanimados para a carta foi escrita, mostrando para ele o porquê que Jesus é maior do que todos, é maior até mesmo do que Melquisedeque. E por que a figura? Porque o nível de Jesus é tão superior. Então nós vamos ver aqui no capítulo 4, no versículo 4, considerais, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Ninguém falou, meus irmãos, até aquele momento não existia essa prática do dízimo, mas Abraão, neste momento, ele dá o dízimo a Melquisedeque, ele oferece voluntariamente a Melquisedeque. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem ali, porém aquele de quem testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimos, pagou dízimos. Então, de Abraão até a ordem levítica. E também, porque o versículo 13, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, do qual ninguém serviu ao altar. Irmãos, naquele momento ali, nós não vemos que existia especificamente um altar ao qual nós vemos na época de Moisés, na questão do sacrifício. Mas aqui, eles já sacrificavam, as famílias, o patriarca da família ali, ele sacrificava para toda a família. Nós vemos aqui que provavelmente isso também aconteceu com Melquisedeque. Melquisedeque, naquele momento, chefe daquela cidade ali, daquele clã, ele sacrificava para aquele povo. E também o 18, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua franqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte introduzido uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Ou seja, a nossa esperança de nos chegarmos a Deus é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nossa introdução. O capítulo 7 de Hebreus apresenta o sacerdote de Jesus numa nova perspectiva. Ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor mostra que a profecia do salmista, na qual revela um sacerdócio de outra ordem, superior à de Arão e a levítica, teve seu fiel cumprimento em Jesus. Mas, mesmo pertencendo à mesma ordem sacerdotal, o autor sublinha a proeminência de Jesus sobre Melquisedeque, quando afirma que este
foi feito semelhante ao Filho de Deus, e não o contrário. O pensamento do autor é mais bem compreendido se observarmos o sacerdócio de Jesus quanto aos aspectos de sua tipologia, de sua natureza e de seus atributos. Há muitas especulações sobre a pessoa de Melquisedeque, mas à luz do contexto bíblico, é melhor vê-lo como uma pessoa histórica de natureza tipológica, como nós já falamos. É melhor enxergá-lo como um personagem bíblico, como um personagem que teve a sua passagem na Bíblia Sagrada, que foi registrada a sua passagem na Bíblia Sagrada. Portanto, deve ser visto como um tipo que aponta para Jesus Cristo. Nesse aspecto, o autor sagrado mostra o sacerdócio de Jesus como de natureza eterna, imutável e perfeita. Jesus é eterno, imutável e perfeito. Nós vemos Melquisedeque tendo uma passagem relâmpago na sua passagem, no seu relato na Bíblia Sagrada. Mas nós vamos ver também que no tópico 1, quanto ao aspecto de sua tipologia, um sacerdote com realeza. O autor sacro destaca que Melquisedeque era um sacerdote rei. Irmãos, nós não vemos nenhum momento da Bíblia um sacerdote, sacerdote e rei. Melquisedeque, ele era sacerdote e rei, como nós já falamos. O patriarca da família, ele sacrificava por toda a família, ele era sacerdote da família. Mas neste momento aqui, como não existia ainda a ordem levítica, nós vemos Melquisedeque ele tomando essa posição por todo o clã ou por todo o seu povo ali, que provavelmente era um povo até que de um número razoável, e ele era sacerdote e rei daquele povo. Ele não era apenas sacerdote, mas ele também era rei daquele povo. Nós não vemos em nenhum momento da Bíblia Sagrada, ao mesmo tempo o homem sendo sacerdote e rei. Mas neste momento aqui, nós vemos Melquisedeque sendo sacerdote e rei. O 2, um sacerdócio firmado na justiça. Mostrando a tipologia sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o autor destaca que este fora rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. A figura histórica de Melquisedeque como rei de Salém aparece em Gênesis 14, 18 ao 20, no contexto da guerra de 5 reis contra 4 no Vale do Rei. O nome Melquisedeque, cujo significado original era Sedeque é rei. É interpretado pelo autor de Hebreus como rei de justiça. Então ele era visto como rei de justiça. Melquisedeque era visto como rei de justiça e sacerdócio. Por isso que faz essa alusão acerca de Jesus e de Melquisedeque. Nós não vemos Arão, ele sendo sacerdote e rei. Nós vemos Jesus. Jesus sim, ele é sacerdote, ele é sumo sacerdote e ele também é rei. Então por isso que faz essa alusão acerca de Melquisedeque. Faz essa, não uma comparação, mas faz com que nós venhamos se lembrar, e o escritor aos Hebreus aqui, trazendo para o povo naquele momento, para que eles soubessem quem verdadeiramente era Jesus, trazendo uma reflexão para o povo, porque Jesus ele aparece aqui, como nós vamos ver até nos Salmos mesmo, falando acerca falando acerca de Jesus, falando acerca do sacerdócio, e também aqui, e fora de qualquer dúvida que Melquisedeque é um tipo de Jesus, que reinaria com justiça e cujo reinado não teria fim. Nós não vemos o começo do reinado de Melquisedeque e nem o fim dele. Porém, é apenas um exemplo a ser dado para os hebreus naquele momento. Por quê, meus irmãos? Porque a história de Abraão é contada e recontada várias vezes para o povo hebreu. E com certeza eles falavam muitas vezes acerca de Melquisedeque e falavam bem de Melquisedeque, já que naquele momento que Abraão ali ele dá o dízimo para Melquisedeque, que Melquisedeque chega oferecendo pão e vinho, e ele dá o dízimo. Então esse tipo de coisa é contada para as gerações dos hebreus. Então nós vemos aqui que é uma tipologia acerca de um reinado de Jesus, que não teria fim. O 3, um sacerdócio com legitimidade divina. O versículo 3 de Hebreus 7, sem pai, sem mãe, sem genealogia, deve ser visto como um contraste entre o sacerdócio levítico e o de Melquisedeque. O sacerdócio levítico dependia da genealogia para se legitimar. Então aqui nós vemos que no sacerdócio levítico, a única tribo que poderia fornecer ou poderia dar um sumo sacerdote, o sacerdote, e para que todo aquele trabalho no templo pudesse ser fornecido, homens pudessem fazer esse trabalho no templo, era só da ordem levítica, só da tribo de Levi. Né? Como nós vemos que quando Moisés ele estava ali, que o povo questionou, por que Moisés, por que Arão, por que só Arão, deve ter alguma coisa aí, que Deus responde que quem desmontaria e montaria o tabernáculo, quem faria todo o trabalho do tabernáculo seria da casa de Arão. Nós vemos que o próprio Deus escolhe a casa de Arão, a tribo de Levi,
para que pudesse fazer esse tipo de trabalho, pudesse fazer esse tipo de consagração, para que eles não tivessem terra, eles não teriam, vamos dizer assim, uma participação nas terras, e aí eles alcançassem, fizessem apenas esse trabalho. Somente eles poderiam desmontar e montar o tabernáculo, colocar as mãos nas coisas santas e fazer todo o trabalho no templo ao qual era o sacrifício. Então, mas a ordem de Melquisedeque não necessitava de, vamos dizer assim, de ter uma genealogia. Né? Nós vemos que ele não tinha genealogia, não fala na Bíblia que ele tinha genealogia, com certeza ele teve pai, teve mãe, mas a Bíblia não fala acerca disso. Mas também nós vemos que Jesus, ele não é da tribo de Levi, ele não é descendente da tribo de Levi, Jesus é descendente da tribo de Judá. Então nós vemos que é por isso que faz essa alusão acerca de Jesus. O tópico 2, quanto ao aspecto de sua natureza, um sacerdócio perfeito. A palavra teleioses, perfeição usada pelo autor em Hebreus, quer dizer também um alvo a ser atingido. Neste contexto, ela é usada para se referir ao relacionamento com Deus. Nem a lei, nem o sistema sacerdotal do Antigo Testamento puderam resolver o problema da culpa e produzir o perdão que a santidade de Deus exigia. Então nós vamos ver que tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento não foi suficiente para que o homem pudesse ter uma comunhão, pudesse ter uma intimidade com Deus, pudesse alcançar um perdão pleno e consistente. Então nós vemos que na época de Melquisedeque já existia o sacrifício, nós vemos que Abraão ele sacrificava, nós vemos que Jó, que viveu antes de Moisés, muito antes de Moisés, alguns defendem que ele viveu antes até de Noé, ele sacrificava para os seus filhos. Então aqui nós vamos ver o quê? Que esse sacerdócio, ele era perfeito, ele tinha que ser perfeito. Jesus como sumo sacerdote e Jesus também como rei, ele é perfeito, ele faz a perfeição, faz o homem se aproximar de Deus, ele faz o homem ter intimidade com Deus, ele faz o homem ter uma consagração, uma intimidade com Deus plena, onde o homem pode ter livre acesso ao Santo dos Santos. E também o autor sacro destaca que o problema do relacionamento do homem com Deus só pode ser resolvido por um sacrifício perfeito, algo que o sistema levítico não tinha possibilidade de realizar. Então ele não tinha essa possibilidade de realizar, é só com um sacrifício perfeito. Então o próprio Jesus, como nós já falamos numa das aulas passadas, que Jesus ele se deu como sacrifício vivo para que o homem pudesse alcançar a presença de Deus. Um sacerdócio imutável. O capítulo 7 ainda destaca que, mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O Espírito Santo havia falado por boca de Davi que seria levantado um sumo sacerdote de outra ordem, a ordem de Melquisedeque. Irmãos, a ordem de Melquisedeque é como nós falamos até num capítulo anterior. Num dos capítulos falamos anteriormente. O quê? Que não necessariamente teria que ter da ordem de Levi, da tribo de Levi. Porque já que Melquisedeque não era da tribo de Levi, não existiam as tribos ainda, não existiam os povos ainda divididos, né, como nós vemos ali, os 12 filhos de Jacó lá na frente, que foi destinado às 12 tribos, e como não tinha, então nós vemos que Davi, ele fala no Salmo que seria levantado um sacerdote de uma outra ordem, da ordem de Melquisedeque, ou seja, que não necessariamente a genealogia deveria ser de Levi, mas surgiria um outro sumo sacerdote. Se uma nova ordem se instauraria, consequentemente a antiga passaria. Então, essa profecia, quando cumprida, necessariamente tornava obsoleta a lei mosaica e o sacerdócio levítico, demonstrando dessa forma o seu caráter transitório. Somente o sacerdócio de Jesus seria imutável e de caráter não transitório. Então nós vemos que depois que Jesus ele vem, depois que Jesus ele se torna rei, nós sabemos que ele é rei e sumo sacerdote, nós vemos que não existe mais, não é mais necessário um sumo sacerdote, porque o próprio Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então nós vemos aqui que ele não precisa mais de um caráter transitório, porque Jesus seria imutável de caráter não transitório. Então não precisava mais passar para outras gerações essa questão aqui do sumo sacerdócio. Então acabou em Jesus. Jesus, ele é o nosso rei e nosso sumo sacerdote que chegou até o Pai, levou a nossa culpa até o Pai. O 3, um sacerdócio eterno. Assim o sacerdócio de Cristo não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. A expressão vida incorruptível é uma referência à ressurreição de Jesus
e seu triunfo sobre a morte, demonstrando assim o caráter eterno do seu sacerdócio. Então a morte não pôde parar Jesus, não pôde parar o Cristo Todo-Poderoso, porque ele ressuscitou e ele continuou sendo o sumo sacerdote, que levou a nossa culpa como cordeiro, como sumo sacerdote, levou a nossa culpa, e ele agora é o nosso rei. E também Cristo não era sacerdote por uma imposição humana ou mandamento carnal, mas por atribuição divina, como diz o versículo, porque dele assim se testifica. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. É claro que isso foi escrito lá na frente, uns 60 anos depois de Cristo, 70 anos que o livro de Hebreus a Epístola aos Hebreus foi escrita. Então veja aqui que o autor está confirmando, o autor aos Hebreus está confirmando que Jesus é um sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele está afirmando para os hebreus da época, qual a carta foi destinada, que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha genealogia, que não precisava exatamente ser da ordem levítica, mas ele era o sumo sacerdote. Então aqui nós vemos que o autor aos Hebreus está afirmando para o povo naquele momento, para os hebreus naquele momento, quem era realmente Jesus, qual era o seu ofício naquele momento como sumo sacerdote. E o 3, quanto ao aspecto dos seus atributos, um sacerdócio santo. Santidade é um dos atributos de Deus. Em outro ponto da carta aos Hebreus, o autor sagrado afirma que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Jesus, meus irmãos, ele foi perfeito em tudo. Nós vemos aqui, Melquisedeque não vai falar muito de Melquisedeque no capítulo 14 do Gênesis, mas nós vemos que provavelmente ele também teve pecado. Mas nós vemos que Melquisedeque, ele foi um grande, a Bíblia fala pouco de Melquisedeque, mas nós vemos que a sua passagem, ela foi uma passagem muito marcante, acerca que falou de um sumo sacerdócio antes da lei levítica. Então nós vemos que ele era ali naquele momento um sacerdócio perfeito. Ele era rei e também era sumo sacerdote. Então ele era um sacerdócio perfeito. E aqui na parte 1 aqui, está falando que o autor sagrado afirma que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, nós somos santificados, alcançamos essa possibilidade através de Jesus. Então, através de Jesus, nós alcançamos essa condição de estarmos na presença de Deus em santificação, mas através do sumo sacerdote Jesus, que leva a nossa culpa diante do Pai, o nosso pecado diante do Pai, que morreu como cordeiro para que nós pudéssemos alcançar, para que o sacrifício fosse vivo, imaculado, sem mancha, e hoje nós pudéssemos testificar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, assim como o autor aos Hebreus estava testificando. A parte 2, um sacerdócio inculpável. Vimos que Jesus cumpriu todas as exigências de uma vida santa requerida para o sumo sacerdote, mas mas além desse atributo, ele deveria ser também inocente. Então Jesus, ele é maior, ele é da segunda ordem de Melquisedeque, mas ele é maior do que todos eles. Por quê? Porque ele deveria ser também inocente. Jesus, meus irmãos, inocente que fala aqui, não é questão que não conhece, que não sabe da existência, mas é a questão que não se envolveu com o pecado, não se envolveu com as coisas pecaminosas dessa terra. E também, a palavra ácacos, traduzida aqui como inocente, significa também sem maldade, aquilo que nós estávamos falando. E é descrita pelos lexicografos como ausência de tudo o que é ruim e errado. O apóstolo Pedro afirmou sobre Jesus que este não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Não havia culpa nem imperfeição no sacerdócio de Cristo Jesus. Irmãos, está muito calor, realmente eu estou aqui, estou suando, mas a questão é a seguinte: Pedro afirmou que Jesus não cometeu pecado, Jesus era o sumo sacerdote. Irmãos, a classe sacerdotal na época de Jesus estava muito terrível, estava desacreditada. É como nós vemos hoje a nossa classe dos políticos hoje no nosso país. Nós vemos a política como desacreditando totalmente da política. Então, naquele momento, ali, na época de Jesus, ali na Palestina, nós vemos que, naquele momento, a classe sacerdotal estava desacreditada. O povo não confiava mais no sacerdócio pelo fato da corrupção. Eles extorquiam o povo, faziam barganhas com o povo, prejudicavam o povo, então estava desacreditado. Mas aqui nós vemos que o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus, ele é puro.
ele não tem maldade e ele não tem defeito. Ele é um sumo sacerdote reto e íntegro. E também não havia culpa nem imperfeição nos sacerdotes de Cristo Jesus, como não havia e como não há hoje o que dizer acerca do sacerdócio de Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que o autor aos Hebreus está demonstrando para o povo naquele momento ali, para os hebreus, o que realmente é Jesus. Qual é o nível que Jesus está diante de todos os sumos sacerdotes, ao qual eles ouviram dizer, e também aqueles que foram até antes da lei sacerdotal. E o 3, um sacerdócio imaculado. O autor sacro usa o termo amiantos para dizer que Jesus é um sacerdote sem mácula. Essa palavra que também tem o sentido de sem manchas, era usada no contexto bíblico para se referir tanto à pureza ritual como ética. Foi a essa vida santa no seu sentido ético e não apenas ritual que o autor alude para retratar o Senhor como separado dos pecadores. O Filho de Deus assumiu a condição humana e se fez pecado pelos homens, mas sem pecar. Cristo é o sacerdote imaculado e sem manchas. Irmãos, Jesus, ele se fez pecado. Como se fez pecado? Veio num corpo sujeito ao pecado, sujeito às situações dessa vida, sujeito a todos os problemas dessa vida. Mas ele não pecou. Por isso que ele é o sacerdote perfeito. Ele é perfeito. Jesus é um sacerdote imaculado e perfeito. Irmãos, nós vemos aqui repetindo, isso foi escrito para que os hebreus vissem qual é o nível que Jesus estava diante dos outros homens, que até os próprios hebreus reconheciam como grandes homens, já que a classe sacerdotal naquele momento estava muito difícil. E a nossa conclusão: a carta aos Hebreus é o único texto do Novo Testamento que apresenta uma doutrina sistematizada do sacerdócio de Cristo. A carta mostra aos leitores que Jesus é o sumo sacerdote, rei predito nas Escrituras, e que, como tal superior ao sistema levítico, Melquisedeque, rei de Salém, a quem Abraão entregou o dízimo, tornou-se um tipo desse sacerdócio eterno. E não só isso, mas todo o sistema levítico tornara-se obsoleto, visto que a nova ordem sacerdotal havia suplantado a antiga. Então agora nós temos uma nova ordem sacerdotal, ao qual nós não precisamos mais fazer sacrifício, já que Jesus, não precisamos mais levar a nossa culpa para os homens, para que eles pudessem levar até Deus. Agora nós temos o sumo sacerdote, Cristo Jesus, que levou a nossa culpa, que entra no Santo dos Santos, que entrou no Santo dos Santos e falou para nós, e hoje nós temos livre acesso também ao Santo dos Santos. Amém, irmãos? Você que ainda não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Fique na paz.